estava no ventre da minha mãe. Ele muda as histórias. Ele confunde o louco. Ele usa o louco para confundir o sábio. E quando foi no 10, e fala assim, Jade, invocou Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoe muitíssimo, amplia a minha, que seja eu aflito. E Deus me concedeu, ele tinha pedido. Quando ele pediu a bênção a Deus, Deus abençoou ele. Mas a bênção só não é só abençoado. A minha esposa é abençoada, ela pega a bênção de tabela. Deus abençoou quem está no nosso presente de trabalho. E nessa época, Israel foi abençoado por ele. E nunca deixa o inimigo querer plantar nos seus ouvidos. Porque nesses dias, eu conversando com o meu pastor, eu estava numa guerra espiritual muito forte. Eu falava: pastor, eu não consigo mais. Pastor, eu estou orando e o inimigo quer tirar a minha oração. Eu falei: diabo, você não tem que na minha vida. Você não vai mudar meu foco. Porque meu foco é Deus, Jesus Cristo. Muito obrigado pela salvação. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém.
dízimos e ofertas na casa do Senhor, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja do Filho. Amém? Amém. Filipenses 4, versículo de número 16. Versículo de número 17. Amém? 15, aliás, o 15 para ficar os irmãos podem entender melhor. Filipenses 4, 15. E bem sabei também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Não bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Paulo termina essa parte da comunicação com a igreja deixando bem claro que tudo que vocês fizeram, todo o vosso empenho, será suprido por Deus. Porque quando compartilharam comigo, Paulo dizendo, vocês contribuíram para o avanço da igreja, me deram as condições de pregar o Evangelho. E se tem uma coisa que Deus não faz, é dever nada para ninguém. Eu sei que muitas vezes você viu isso como uma espécie de barganha. Deus não faz barganha, porque Deus não é mercenário. Amém? Amém. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, esse quando vê o predador chegar, ele pega e foge. Porque o mercenário está interessado naquilo que lhe dá lucro. Amém? O mercenário barganha, o mercenário não tem nenhum propósito, para ele não importa. O que importa para ele é lucro. Ele não perde, ele ganha em todo lado. Não importa se você é árabe, se você é judeu, quem paga mais leva. Mas não é assim com Cristo. Não foi assim com Paulo. Não é assim na DEC. Não é assim nos dias de hoje. Mas essa palavra precisa ser revelada, e precisa ser revelada de uma forma correta. Por quê? Porque Satanás está dizendo que eu estou perdendo, que eu estou abrindo mão disso ou daquilo, que eu poderia fazer, que eu poderia aproveitar muito melhor esse dinheiro. De fato, o dinheiro está na minha mão e na sua. Mas ele está dizendo que Deus irá suprir a sua necessidade, sim. Agora, não vamos falar para você tirar o dinheiro da conta, tirar o dinheiro da prestação do apartamento, do carro, e jogar nas costas de Deus. Porque Deus não vai fazer aquilo que Ele não pediu para fazer, Ele está na Bíblia, amém? Eu posso falar isso, amém? E com a capacidade de persuasão, fazer pessoas dar até carro, como nós sabemos que acontece em alguns lugares. Só que Deus não devolve o carro para o sujeito. O sujeito fica com a dívida acumulada. O nome dele vai para o Serasa. E a culpa fica nas costas de Deus. Então não falamos nada daquilo que Deus não disse. Mas está escrito claramente, você leu comigo, o 19 de Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Aleluia. E qual é a glória? Qual é a maior glória de Deus? Aí que está o segredo. A glória de Deus não está nas coisas terrenas. Já começa por aí. Amém? Amém. Então você que trouxe o dízimo, trouxe a oferta, oferte, devolva o dízimo, crendo que em primeiro lugar você está abençoando várias almas, está mantendo a igreja aberta, está contribuindo para que o Evangelho continue avançando. Mas não devolva dízimo esperando que Deus te dê o dobro. Pelo amor de Deus. Aqui é diferente. A Bíblia está deixando claro, as necessidades serão supridas. O que acontece quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e uma das coisas em buscar em primeiro lugar
o reino de Deus é semear no reino de Deus. É semear para que o pregador pregue, para que o órfão e a viúva tenha a sua necessidade assistida, que a igreja esteja aberta para atender. Nós fazemos isso, mas também dentro da Bíblia fazemos o quê? O que fizer a mão direita, não sai da esquerda. Não precisamos trocar trombeta para falar fazemos isso ou fazemos aquilo. Aquele que é assistido pela igreja sabe, aquele que é atendido pela igreja sabe disso. Importa que ele saiba, importa que ele veja Cristo nas nossas vidas, é o suficiente. A nossa maior propaganda é o nosso testemunho. A nossa maior propaganda chama-se o Espírito Santo de Deus. Você já ouviu muita gente falar, Deus vai soprar teu nome, irmão, vai mesmo. Só não é porque você prega bonito ou canta bonito, não. Deus vai soprar teu nome, vai soprar o teu nome no ouvido de alguém e vai saber, esse é um homem e uma mulher de Deus. A melhor coisa de Deus soprar teu nome é quando alguém falar, esse sujeito, esse presbítero, esse pastor, essa irmã do louvor, essa irmã da cantina, da escolinha das crianças, essa é uma mulher de Deus. Essa é a melhor forma. Amém? Então nós vamos adorar a Deus. Você que trouxe o dízimo, a oferta, traga, coloque um sentimento de alegria. Amém? Enquanto os amados irmãos adoram o Senhor. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém.
vamos. Amém? Porque a palavra fala no livro do profeta Isaías que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E quem está em luz sabe, quem está na luz sabe para onde vai. Amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Mas antes disso, eu preciso, na verdade, levantar um clamor pelos enfermos. À tardezinha, quando eu estava sentado lá em casa, socorreu muito forte no meu coração para orarmos. Depois da pandemia, não houve um momento que se fez tão necessário orar pelas enfermidades, como está no momento de agora. Amém? Então eu gostaria que alguém se colocasse de pé. E Deus, Ele confirma tudo que põe no nosso coração. Assim que o Senhor pôs no meu coração, minutos depois eu recebo um pedido de oração para um amigo meu, que inclusive ele tem uma empresa aqui embaixo, que ele infartou. E essa semana, por 2 ou 3 vezes, me veio no meu coração a palavra infarto. E eu orei e repreendi. Falei, Deus, que negócio é esse? Devido à corrida que eu tenho no serviço aqui, o Senhor está mandando me precaver. A gente nunca entende direito as revelações de Deus. Eu tive um sonho com um abençoado que trabalha com outro tipo de peça, e no mesmo dia ele me liga pedindo uma peça concernente com aquilo que eu tinha sonhado. E eu, no momento, eu não entendi nada. Então, mas Deus, de alguma forma, está nos alertando. E agora eu fico sabendo que o senhor Vanderlei tem o seu segundo infarto. Já foi curado de câncer, já foi curado de um monte de coisa, mas está infartado. Amém? Então eu gostaria que você orasse, mas orasse mesmo. Você não está enfermo? Glória a Deus. Que maravilha que você está bem. Dá para sair correndo daqui para sua casa. Mas tem gente que não está conseguindo se levantar de uma cama. Tem gente que está enfermo, tem gente que está correndo risco de vida. E nós vamos repreender esse espírito de enfermidade. Amém? Assim como temos que orar pelos que estão presos, temos que orar. A Bíblia fala, orar pelos que estão presos como se estivessem presos. Orar para os enfermos como se estivessem enfermos. Essa é uma obrigação da igreja, não podemos esquecer. Então nós vamos orar. O inimigo não vai ceifar, o inimigo não vai ter vitória. Deus vai ter que levar uma hora, mas que seja salvo, que seja conhecedor da palavra. Amém? Em seguida, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Hermes. Amém? Glória a Deus. Pastor Hermes, vamos orar juntos? O Senhor já aproveita, já ministra a palavra. Amém? Glória a Deus. É bom que sejam 2, porque se um cair, o outro, né? E se vierem contra ele, os 2 resistem melhor. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós como igreja, Deus amado e Deus querido, em cumprimento da Tua palavra, da Tua ordenança, levantamos um clamor agora por todos os enfermos, independente de credo, religião, sexo ou cor, são todos criaturas Tuas, são todos feituras da Tua mão, que clamam por saúde, que precisam viver um milagre. Nós repreendemos todo o mal, todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, declarando a violência de todo o projeto do inferno sobre a vida dessas pessoas que padecem no leito, que sofrem enfermidades, que gastam suas economias com remédios e não têm nenhum benefício algum. Visita agora os leitos dos hospitais, visita agora, Deus amado e Deus querido, esse leito, aonde a dor e a angústia têm prevalecido. Este homem, esta mulher que ainda não conhece o Teu nome, que ainda não conhece a Tua verdade, que tem sofrido as consequências do seu pecado, que tem sofrido a enfermidade como consequência dos males, seja ele curado, liberto, restaurado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Seja visitado nesta hora e possa glorificar o Seu nome, atribuir esta cura milagrosa, não a ser a outro, mas a ser ao Senhor, o nosso Deus, pelo qual, pelas Tuas pisaduras, somos curados e sarados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba o servo do Senhor com a salva de palmas. Amém? Saúde na igreja com a paz do Senhor. Amém. A sua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe o pastor Edivaldo. Pode me abençoar, obrigado. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Então, são 14 versículos, é uma história um pouco longa, mas é importante nós termos o tempo, né? O pastor deu bastante tempo para nós estarmos pregando, em nome de Jesus. Eu já disse isso e volto a dizer, meu compromisso
sua vida. Então, se for bem encaixado ou se não for, se você gostar muito ou não gostar, eu não estou, com todo respeito, preocupado com isso. Estamos preocupados em ministrar segundo a vontade de Deus, não é verdade? Amém? Então, às vezes nós tocamos no mesmo assunto, eu falo, mas toca no mesmo assunto, é porque tem alguém que não está ouvindo ainda, né? Então precisa ouvir. O dia que a igreja ouvir, eu troco de assunto, tá bom? Em nome de Jesus. O dia que a igreja ouvir, nós começamos a falar de outras coisas, não é verdade? Tá bom, amados? Porque esse é o compromisso, é nos levar mais perto de Deus. Se a igreja não cumprir esse propósito, então falhamos. Ainda que somos amigos, nos abraçamos, tomamos um café junto, mas falhamos como um propósito eterno. E nós não podemos falhar nos propósitos eternos. Amém? Se não vira um clube a igreja, e a igreja não é um clube. A igreja é um lugar espiritual de homens e mulheres espirituais que vão morar na eternidade. Amém? Bom? 1 Reis capítulo 17, versículo 1, eu, a igreja 2, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, serão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-se daqui, vai para o oriente, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor. Esse então fez conforme a palavra do Senhor é muito forte. É isso aqui que traz autoridade para a vida de um homem e de uma mulher. Então fez segundo a palavra do Senhor. Não houve questionamento, não houve dúvida, não houve medo. Ele fez segundo a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Veja que a segunda vez vem a palavra, o que ele faz, ele levanta e vai. Não tem questionamento, não tem, não. Quarta-feira eu faço, quinta-feira eu faço, sexta-feira eu faço, não. Veio a palavra, ele obedeceu, levantou e fez. Isso aqui é importante demais. Amém? Isso aqui é importante. Na segunda veio a primeira, ele fez, veio a segunda, ele fez. E indo ela trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão. É isso, eu acertei? Versículo? Na tua mão, versículo 12 da igreja. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, lancei 2 cavalos e vou preparado para mim e para o meu filho, para que comamos e bebamos. Elias disse: Não temais, vai conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para mim. Depois fará para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixe chuva sobre a terra. Amém, amados? Aqui está um povo, a primeira igreja, a igreja do Antigo Testamento, mas que tem muito a ver com a igreja do Novo Testamento, porque as épocas, os problemas, o pecado, as dificuldades, as promessas feitas era pelo mesmo Deus,
E nós vivemos tempos parecidos com esse. Porque aqui nós vivemos um tempo onde a igreja estava em apostasia. O povo de Deus, que recebeu tanta promessa da parte do Senhor, estava em apostasia. E também debaixo de juízo de Deus. O povo estava em apostasia e debaixo de juízo de Deus. Agora, por que esse povo estava em apostasia e debaixo de juízo? Pelo mesmo motivo que muitas vezes a igreja passa por alguns processos, a igreja atual. Porque este povo, não é que eles não tinham palavra, não é que eles não tinham profeta, não é que eles não tinham a lei. Este povo aqui era um povo que era indiferente à palavra do Senhor. E quando nós, como esse povo, nos tornamos indiferentes, então veja, aí nós ficamos igual a igreja de Laodiceia. Porque quando nós não ouvimos a palavra do Senhor e não temos a presença do Senhor, então somos frios. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e temos a presença do Senhor e nos esforçamos para obedecer ao Senhor, então por mais limitado que somos quentes. Agora, quando temos a palavra do Senhor e temos a presença do Senhor e somos indiferentes àquilo que nós ouvimos, então somos mornos. E o morno, a palavra de Deus diz que ele não vai aceitar, ele vai vomitar. Veja, muitas vezes nós ouvimos falar de inferno, mas não nos preocupamos com o inferno. Ouvimos falar de renovação de mente, nem sabemos o que é isso, e nem nos importamos para entender o que é renovação de mente. Muitas vezes ouvimos falar que Deus quer batizar com o Espírito Santo, ouvimos Deus falar que quer batizar com o Espírito Santo, mas não nos importamos em buscar o batismo com o Espírito Santo. Ouvimos falar a respeito do pecado e de louvar a Deus de todo o coração, mas continuamos cultuando a Deus do nosso jeito, somos indiferentes àquilo que Deus está falando conosco. E quando a igreja é indiferente, amados, nós sofremos. Veja, há 7 anos atrás, eu tive uma experiência, eu conto isso sempre, porque ficou marcado para mim. Essa é a minha experiência, eu não posso contar a tua você sobe aqui e conta. Mas a minha experiência, quem está com o microfone hoje sou eu. A minha experiência é que 7 anos atrás, eu tive uma visitação do Senhor muito forte. Os irmãos sabem, eu pesava 110 quilos. Eu emagreci 30 quilos em 30 dias, 1 quilo por dia. De uma doença. E no meio da fraqueza, e conversando com Deus na minha limitação, o Senhor me falou algo muito forte, entre tantas coisas que Ele me falou, porque Ele também me falou de promessas, renovou as promessas dEle na minha vida. O Senhor disse que cumpriria as promessas, e aquilo me trouxe um bálsamo, porque eu achei que eu ia morrer. Mas uma das coisas que Deus falou, que o meu coração, ele ficou em crise, foi que o Senhor me disse que se Ele viria, se Ele voltasse, naqueles dias eu não subiria. Eu não estava preparado para subir. Eu já era pastor, 7 anos atrás, pastor da DEC. Olhava para mim e não via problemas. Mas Ele mostrou 6 áreas da minha vida que eu praticamente estava desviado. Então, amados, é muito sério quando nós estamos na presença de Deus. Você sabe que a Arca da Aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Ele era um levita. Mas sabe o que aconteceu com Abinadab? Com a Arca da Aliança, 20 anos na casa dele, nada. Diga, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas 3 meses, a mesma Arca da Aliança, na casa de Obed-Edom, Deus mudou a sorte, mudou a história e mudou a vida de Obed-Edom. Agora, o que tinha Obed-Edom e não tinha Abinadab? Abinadab estava com a arca, mas ele era indiferente para ela. A Arca da Aliança na casa de Abinadab era como uma televisão de 55 polegadas. Tanto faz. Abinadab era levita, sabia muito, conhecia muito, mas era indiferente à presença de Deus. Não se derretia na presença do Senhor, não se quebrantava na presença do Senhor. Agora Obed-Edom não. Obed-Edom tratou com zelo.
amor não desprezou. E bastou 3 meses para Deus mudar a sorte de Obed-edom. Quem nós somos? Quem eu sou? Abinadab ou Obed-edom? Será que eu estou indiferente àquilo que Deus tem me falado, àquilo que Deus tem me pedido, àquilo que o Espírito Santo tem me impelido? Ou eu tenho ouvido a voz do Eterno e tenho derramado o meu coração na presença dEle? Aqui estava um povo, amados, que era indiferente, podia falar o que fosse, eles ouviam, mas não se preocupavam. Tempos atrás, quando as pessoas ouviam sobre o inferno, elas não saíam da igreja sem lágrimas, chorando e clamando pela misericórdia do Senhor. É tempo, amados, de nós não brincarmos mais de ser crentes, porque verdadeiramente o Senhor está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, nesse tempo aqui, Ele vai levantar uma voz. Diga comigo, Deus sempre levanta uma voz. Uma voz que clama no deserto. Deus vai levantar Elias. E Deus sempre levanta uma pessoa para nos ajudar. Agora, não seja indiferente à voz que Deus levanta para te ajudar. Não seja indiferente à voz que Deus levanta para te aconselhar. Não seja indiferente, porque muitos processos que Israel passou dolorosos é porque não deu ouvido à voz que Deus levantou. Muitos processos, e há muitos processos que nós passamos de dores, que nós nos machucamos, que Deus não quer que a igreja passe. Mas por que passamos? Porque não ouvimos a voz que Deus levantou para nos ajudar. Amém, amados? Amém. Deus, Ele vai levantar uma voz aqui, e a Bíblia Sagrada diz que é a voz de Elias, o tisbita, um profeta, do qual ele chega em Israel e traz uma palavra dura. Ele diz: ó, por 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. Olha que palavra dura. Uma palavra de juízo. Mas por que ele trouxe essa palavra de juízo? Porque o povo não ouvia. O povo estava indiferente à presença de Deus. O povo estava indiferente aos sacrifícios. O povo estava indiferente a buscar a Deus de todo o coração, amados. Então por isso Deus levanta Elias com autoridade. Agora não pense que foi fácil para Elias. Sabe por quê? Porque quando ele trouxe a palavra de juízo, o povo queria matar Elias. Ele teve que fugir. O Senhor teve que esconder Elias, tirar Elias do cenário novamente. Porque o povo queria pegar Elias, não queria que ele trouxesse a palavra de juízo. Nós gostamos de palavras boas, não é verdade, amados? Mas as que curam é aquelas que nos confrontam. Amém, amados? Amém. Então receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus. Então veja que Elias, ele teve um problema, porque ele traz a palavra e ele tem que se esconder. E Deus manda ele para onde? Para o ribeiro do Querite. O ribeiro do Querite não era um lugar de delícia, amados. Porque Deus trabalhava na vida do povo, mas também trabalhava na vida do profeta. Amém? Deus vai te usar para trabalhar na vida de pessoas, para operar na vida de pessoas, mas ao mesmo tempo Ele está operando na sua vida. Ele está te preparando, Ele está trabalhando na sua vida. E Deus, Ele tinha um propósito não somente com o povo, mas tinha um propósito com o profeta. E lá no Querite não é fácil. Você diz: mas pastor, no Querite Deus ordenou os corvos para alimentar Elias. É verdade, os corvos iriam alimentar Elias, mas não quando Elias queria. Era 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Não era a hora que Elias queria, era a hora que Deus queria. Elias vai aprender a ser totalmente dependente de Deus. Porque no Querite não tem sofá, no Querite não tem geladeira, no Querite não tem Coca-Cola gelada, no Querite não tem amigos, no Querite não tem mãe, no Querite não tem pai, no Querite não tem internet, no Querite é lugar de Deus tratar conosco. Só que nós queremos ser restaurados num lugar de delícias. Nós queremos ser restaurados em meio aos amigos, à festa. Ei, irmão, em nome de Jesus, se Deus escolheu o Querite para te restaurar, para te edificar,
Fica lá em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantas vezes Deus nos coloca em um lugar e nós saímos dele? Deus nos coloca e nós saímos. Elias se sentia sozinho, claro que se sentia. Porque quando Deus está restaurando, nós nos sentimos assim. Principalmente Deus tira amigos, sim ou não, não é verdade? Tira pessoas, tira amigo, quebra alianças. Mas tudo isso é para trabalhar na vida do profeta. Diga por irmão, diga assim: Deus está trabalhando na sua vida e você não está entendendo, irmão. Não é o diabo que está trabalhando na sua vida, porque para o diabo ele te matava e ponto final, ele te deixava no meio da balada, ele te deixava no meio da festa, mas é Deus que está operando, é Deus que está curando, é Deus que está restaurando, para te levantar como uma voz que clama em meio ao deserto. Você sabe que quando Deus começou a operar na minha vida com 28 anos de idade, Ele me deixou sozinho. Eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha amigo, não tinha nada. Era o Querite. Era um lugar de solidão, mas foi nesse lugar de solidão, em meio ao pânico, em meio à depressão, que eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Foi nesse lugar que eu tive sensibilidade do Espírito Santo e Deus me deu as primeiras visões, os primeiros sonhos, os primeiros dons. Foi no Querite, sozinho, no Querite. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha discernimento, meu querido, em nome de Jesus. Se alegre na presença de Deus, porque Ele está te curando, para que você seja o instrumento para curar muitas vidas. Você sabe que toda chamada, ele tem 3 pontos. Escreve aí, se você não escrever não tem problema, mas decore em nome de Jesus. Uma chamada, ela tem 3 pontos fundamentais. 3 pontos fundamentais. Toda chamada, e todos que têm aqui têm uma chamada de Deus. Amém, amados? Amém. Quantos aqui têm uma chamada de Deus? De verdade, você tem uma chamada de Deus. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui, porque tem uma chamada de Deus. Uma chamada, ela se move em revelação, diga revelação, humanidade e autoridade. Nós estamos aqui por revelação, sim ou não? Nós nos movimentamos por revelação. Sabe qual a diferença de nós para o mundo? É que nós andamos, nos movimentamos e vivemos por revelação. Você aceitou Jesus por revelação? Você se santifica por revelação? Amém, amados? Amém. Agora, revelação, humanidade e autoridade. O que determina o quanto você terá autoridade é o quanto você deixa Deus trabalhar na sua humanidade. Eu vou repetir, em nome de Jesus. Porque tem muita gente que diz: eu quero ter autoridade. Veja bem, você está sobre revelação, mas o que vai determinar a sua autoridade é o quanto Deus pode trabalhar na sua humanidade. Porque os discípulos, Judas estava ali, e Pedro também estava ali. Mas qual a diferença fundamental entre Pedro e Judas? Os dois eram discípulos. Mas Judas, Deus nunca teve liberdade de trabalhar no seu caráter, de trabalhar no seu temperamento, de trabalhar na sua humanidade. Judas começou de um jeito e terminou do mesmo jeito. Mas Pedro não. Pedro deu lugar para Deus. Amém, amados? Então veja que nós muitas vezes estamos debaixo de revelação, queremos ter autoridade, mas não deixamos Deus trabalhar na nossa humanidade. A nossa razão prevalece, a nossa vontade prevalece, o nosso gosto prevalece, o nosso temperamento prevalece, a nossa sabedoria prevalece, e Deus está dizendo: eu quero trabalhar na sua humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque quero derramar sobre a sua vida da minha autoridade. Aleluia. Da minha autoridade. Elias estava debaixo de uma revelação, sim ou não? Sim. Elias estava debaixo de uma revelação, assim como Pedro. Pedro também. Jesus chega para Pedro e diz assim: uns estão dizendo
e eu vou sofrer afrontas, eu vou sofrer perseguição, mas vocês não se escandalizem, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, na sua humanidade, no seu temperamento, ele começa a repreender o Senhor e dizer assim: não, isso não vai acontecer. E Jesus diz: isso não vai acontecer. E Pedro diz: isso não vai acontecer. Por causa do ser, Pedro era nervoso. Pedro diz: não vai não. Repreendendo Jesus. Veja que a humanidade de Pedro deu legalidade para que o diabo incitasse ele contra Jesus. E Jesus diz: sai, Satanás, porque você conhece as coisas da terra e não as coisas dos céus. Agora, o interessante é que tanto Elias como Pedro, como Paulo, eles estão debaixo de revelação e eles deixam com que Deus opere na sua humanidade. Porque Elias foi um dos homens que mais teve autoridade. Pedro foi um dos discípulos que mais teve autoridade. Pedro teve tanta autoridade da parte do Senhor, que a Bíblia Sagrada diz que os enfermos, eles eram colocados para que Pedro cobrisse eles com a sua sombra. E a sombra de Pedro, quando passava, curava os enfermos. Mas pensa que é fácil quando Deus começa a operar na nossa humanidade? Hein, Marcelo? Não é. É ou não é, Marcelo? Não é fácil. Mas aquele que dá lugar, aquele que entende o processo, aquele que renuncia a si mesmo, irmão, aquele que renuncia a si mesmo, aquele que toma a sua cruz, aquele que deixa de lado e diz: olha, quer saber? Deixa de lado. Esse vai ter autoridade da parte do Senhor. Esse terá autoridade da parte do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja. Glória a Deus. Não está funcionando. Está funcionando. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender essas coisas, amados. Que o grande empecilho para Deus cumprir a promessa não é o diabo. O diabo já está derrotado, amém, amados? Amém. O diabo ele já foi subjugado. Os demônios já foram subjugados. O grande empecilho que muitas vezes dá autoridade sim, dá legalidade para demônios é a nossa humanidade. Porque, irmãos, o coração do homem, a Bíblia Sagrada diz que o enganoso é o coração do homem. Não é? Mais perverso do que todas as coisas. Eu sei que vocês são bons, e o coração de vocês são bons, mas o meu não é. Amém, igreja? Amém. O meu não é. O nosso coração nos engana, os nossos sentimentos nos enganam, mas Deus está operando na sua humanidade. Deus está operando na sua humanidade. Eu vejo isso nos departamentos aqui como pastor. E estava conversando com o Manuel hoje. E nós conversávamos ali em casa. Eu falei assim: olha, o que mais me alegra não são às vezes uma discussão que tem nos departamentos, ou isso ou aquilo, mas é que está resultando em glória, está resultando em transformação, está resultando, sabe em quê? Em pedido de perdão, em amor. É isso, em crescimento espiritual. É isso, não é discussão em si, mas é aquilo que resulta aquela discussão, amados. E eu vejo amadurecimento. Amém, amados? Amém. Isso é o que importa. Elias foi um dos homens que mais teve autoridade da parte do Senhor. Mas olha como Deus operou. Porque você pensa que é fácil por Querite? E chegou um tempo, Deus falou: agora sai do Querite. E você vai para onde? Para Serepta. Agora, quem é que vai bancar Elias? Um empresário? Uma viúva? Agora você acha que foi fácil para Elias, irmãos? Eu não sei o que foi mais difícil para Elias, se foi o Querite ou se foi a viúva. Porque você imagina Elias chegando, olhando aquela mulher, uma viúva pobre, e Elias fica dias na casa daquela mulher. Agora você imagina a vizinhança dizendo assim: esse homem saudável, esse profeta, vagabundo, por que não vai trabalhar? Se fosse homem de Deus, trazia
Deus estava trabalhando em Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava trabalhando em Elias, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus no tempo certo te exaltará. Tem coisas que parece que vem para nos humilhar, tem coisas que parece que vem para nos abater, tem coisas que parece que vem para nos confundir, mas aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo Deus te exaltará. Deus te exaltará, irmãos. Às vezes nós nos sentimos humilhados, envergonhados. Eu sou homem de Deus, eu prego a palavra e estou passando por essa escassez. Estou passando por essa escassez dentro da minha casa. Estou passando por esse momento difícil, momento de humilhação, momento de dificuldade. Mas fica firme em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Deus podia, porque Deus pode todas as coisas. Deus podia usar uma outra pessoa para abençoar Elias, mas Deus primeiro, uma mulher, diga comigo, uma mulher viúva. Não é israelita. E não tem sobejano. Então, se o querite é improvável, a viúva também é. Se o querite é difícil, a viúva também é. Agora, preste atenção que em tudo isso, tanto no querite, como em Serepta, como no Monte Carmelo, como na caverna, lá em 1 Reis, capítulo 19, tudo isso, Deus vai usar para formar o maior profeta do Antigo Testamento. O maior profeta do Antigo Testamento. O profeta que dizia, cai fogo do céu, e caía fogo. No Monte da Transfiguração, ele representa os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Você imagina a vizinhança dessa mulher, olhando Elias lá dormindo dias na casa da mulher, dizendo, peraí, põe esse tudo para trabalhar. Meu Deus, o que ele veio fazer aqui? Mas Elias estava debaixo de uma ordem. Elias estava debaixo de uma revelação. Ele chega e diz para a mulher, me dá um pouco d'água. E a mulher simplesmente não conhece Elias e obedece. Agora, foi fácil para a mulher, amados, obedecer? Não, porque nesse tempo aqui já não chovia há mais de 2 anos e meio que não chovia. Então um copo d'água para um desconhecido não é coisa fácil. Mas o próprio Jesus vai elogiar essa mulher no Novo Testamento. Lembra disso? Vamos ver esse versículo? Está em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. O próprio Jesus vai elogiar essa mulher. Quem achar pode ler para mim, por favor. Lucas 4, 25 e 26. Muitas viúvas existiam em Israel. Né? Então veja que essa mulher, ela foi destacada por Jesus. Porque nesse tempo aqui, Jesus está dizendo que existiam muitas viúvas israelitas. Mas ele escolhe uma viúva de Serepta, de Sidom. Uma viúva que não professa a nossa fé, mas que tinha fé. Amém, amados? Porque o próprio Jesus vai elogiar essa mulher. Porque se tem uma coisa que Jesus elogia é a fé. Jesus elogia a fé da viúva. Jesus elogia a fé do centurião. Jesus elogia a fé da mulher cananeia. Amém, amados? Amém. E por que Jesus elogia a fé, amados? Porque fé é algo que Deus fez em você. Amém, amados? Amém. Você não nasce com fé. A Bíblia Sagrada diz que quando nós aceitamos a Cristo, ao Evangelho,
Ele nos dá uma medida de fé. Então a fé não vem de você, a fé vem de Deus. E Deus admira e elogia aquilo que vem de Cristo, aquilo que é feito em nós de Cristo, amados. Amém, amados? Amém. Por isso que Jesus muitas vezes vai elogiar a fé, porque a fé é algo que Deus faz em nós. Porque no mundo tem uma alegria, uma falsa alegria, amém? Mas Deus, Ele quer te dar a verdadeira alegria. No mundo tem uma sabedoria, tem uma inteligência, mas Deus quer te dar a verdadeira sabedoria. No mundo tem uma paz, mas Deus, Ele quer te dar a verdadeira paz. A paz na guerra, a paz em meio às tribulações, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, amados, tem muitas coisas, mas Deus não elogia e não admira aquilo que é do sistema mundano. Deus, Ele elogia aquilo que foi feito por Jesus Cristo em nossa vida. Não foi o mundo que nos libertou, foi Jesus que nos libertou. Não foi o mundo que nos chamou, foi Jesus que nos chamou. Não foi o mundo que te deu a arma e o instrumento da oração, foi Jesus que te deu as armas e os instrumentos da oração, do louvor, do clamor. Foi Jesus que te deu, amados. E hoje a igreja do Senhor, sabe por que está tão triste e desanimada? Porque a igreja do Senhor passou a admirar o mundo. A igreja do Senhor hoje admira o que é do mundo. Os jovens ficam assistindo seriados e dizendo: nossa, mas que homem, meu Deus do céu. A jovem dizendo: nossa, mas que homem lindo. Meu Deus, esse homem parece não ter problema. Eu queria estar no Titanic, nem que afundasse junto com ele. Esquece que é um pecador. Esquece, amados, que aquilo ali é uma história. No fundo, ele toma até calmante para dormir, porque a paz de Deus não está sobre a vida dele. E nós ficamos criando ídolos. Hoje nós pegamos um jovem cristão e diz: qual que é o seu ídolo? Ele diz: o meu ídolo é tal. O meu ídolo é tal. Passamos a admirar o mundo, mas Jesus diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus, Ele não nos chamou para admirar o mundo. Deus, Ele nos chamou para subjugar o mundo através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vemos um jovem dessa geração dizendo assim: ó, a pessoa que eu admiro é tal pessoa, é um pregador, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é esse que eu admiro. Porque nós passamos a gostar dessas coisas, e isso, irmãos, é muito perigoso. Isso tira a nossa força, tira a nossa autoridade, tira a revelação que está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf, no Salmo 73, era um homem consagrado, um homem que tinha experiências com Deus. Mas Asaf começou a olhar o mundo. Satanás faz muito bem isso, e quanto mais quando você está passando por dificuldades. O diabo, ele faz muito bem isso, amados. Nas redes sociais, nós ficamos admirando o mundo como um parque de diversão, que parece que eles não têm problemas, não têm dificuldades. Mas lembre que nós saímos de lá, porque o mundo não saciou a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saímos de lá, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Amém, igreja? Amém, irmãos? Asaf, no Salmo 73, ele começou a olhar os ímpios e começou a dizer assim: olha, eu sinto inveja dos ímpios. Eu sinto inveja deles, porque parece que eles são felizes. Parece que eles não têm o problema que você tem como cristão na sua casa, no seu casamento. O casamento deles parece que são bons. A vida deles parece que tudo dá certo. O carro é o carro do ano. A mulher nem se fala. Os filhos parece que nem briga. Asaf começou a olhar aquilo e ele disse: e quando eu vi essas coisas, os meus pés quase escorregaram.
entrou na casa do Senhor e ele teve revelação de qual é o final das pessoas que estão no mundo. Amém, igreja? Amém. Quando o diabo jogar uma seta, você passando por dificuldade, Satanás ele vai dizer para você que o casamento dos outros é melhor que o seu casamento. Ele vai dizer para você que o mundo parece que é forte, que as pessoas do mundo parecem que são felizes. Ele vai dizer para você que elas prosperam. Ele vai dizer para você que elas sim, elas são felizes do jeito que elas são. Porque o próprio Israel, diga comigo Israel. Esse povo aqui, amados, eles admiravam as nações que estavam em volta. E eles sentiam que as nações que estavam em volta eram como gigantes e eles eram como gafanhotos. E esse foi o mal também deles. Esse foi também o mal deles. Hoje eu vejo uma igreja, muitas vezes, amados, que admira empresários. Ai, eu admiro aquele empresário. Deus tem muito mais para te dar. Aleluia. Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua casa, Ele te cura no querite, Ele te abençoa, Ele te transforma, Ele te levanta como uma voz que clama em meio ao deserto, nessa geração, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje confiam em príncipes, amados? Quantas pessoas admiram príncipes, homens e tantas outras coisas? Mas Elias está sendo formado por Deus. A Bíblia diz que Elias ele pede um copo de água, a mulher traz. Mas Elias logo em seguida dá uma palavra mais difícil que ela não esperava. E ele diz: ó, faz um bolo para mim também e depois você faz para você e para o seu filho. E a mulher não esperava. Ela tinha fé para a água, mas não tinha tanta fé para o bolo. Amém, amados? Mas é assim que Deus faz, amados. Há um crescimento de Deus na nossa vida. Amém, amados? Você que teve experiência com Deus, de repente você diz: olha, eu já tive experiência com Deus, eu estou nos caminhos do Senhor há alguns anos, e parece que o Senhor me colocou no querite, me colocou em Serepta, mas deixa eu te falar, a cada experiência, a cada renúncia, a cada momento com o Senhor, a cada entrega sua, saiba de uma coisa, que Deus ele tem uma experiência maior para você. Ele tem um lugar de exaltação, Ele tem um lugar, louvado seja o nome do Senhor, diferente para a sua vida, uma experiência diferente, um derramamento de unção diferente, um nível espiritual diferente para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque chega um momento na nossa vida, eu não sei se os irmãos passam por isso, mas eu passo. Chega um momento que parece que a gente não rompe. A gente fala: eu cresci até aqui, mas daqui eu não passo. Quem sente isso? Amém, amados? Olha, eu cheguei até aqui, mas daqui eu não sei o que eu faço. Mas Deus ele sabe, amados. E Deus ele verdadeiramente, Ele quer que a gente venha romper. Amém? Deus ele quer que você venha romper, amado. Em nome de Jesus. É o que nós não entendemos. Aqui no Carmelo, preste atenção, no Carmelo, diga no Carmelo, a experiência de Serepta não vale. Em Serepta, a experiência do querite não vale. Se nós queremos romper, amados, e crescer na presença de Deus e alcançar as promessas de Deus em nossa vida, nós precisamos entender que aquilo que você orou, você já não pode orar mais da mesma forma. O quanto você buscou lá atrás, você não pode buscar da mesma forma. O quanto você meditou na palavra, já não pode ser do mesmo jeito. Porque a promessa que Deus tem é maior. O nível que Deus tem para você é maior. A unção que Deus tem para derramar na sua vida é maior. Então nós não podemos fazer o que fizemos lá atrás. Amém, amados? Amém. Não podemos nos contentar com a intimidade que nós tínhamos com Deus lá atrás no querite. Porque Deus já te trouxe para o Carmelo. Amém, amados? Amém.
e 400 que comem na mesa de Jezabel. Mas nós queremos no Carmelo ter a mesma busca do Querite. Queremos no Carmelo ter o mesmo comprometimento do Querite. Queremos no Carmelo ter a mesma renúncia do Querite. Queremos no Carmelo ter a mesma fé do Querite. E aí nós não rompemos. Amém, amados? Há um tempo novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E cabe a mim e a você a romper. E dizer: Deus, eu quero romper. Eu quero verdadeiramente me entregar. Eu quero verdadeiramente entregar o meu coração ao Senhor, me quebrantar. Eu quero verdadeiramente buscar a tua face. Eu quero verdadeiramente buscar a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui têm esse desejo no teu coração, meu querido? Deus, Ele vai te dar graça. Eu quero profetizar de olhos abertos que Deus vai dar graça para você. Deus vai dar graça para você entender a palavra como você nunca entendeu. Deus vai te dar graça para você buscar como você nunca buscou. Deus vai te dar graça para você sentir a presença do Espírito Santo como você nunca sentiu na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, quando entregou a água, diga, quando ela entregou a água, o profeta traz uma palavra. Quando ela entregou a água, o profeta traz uma palavra. Ele libera uma palavra sobre a vida dela. E ele diz: olha, a farinha da panela não vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? O azeite da botija não cessará. E a farinha da panela não vai acabar. Mas veja, por que ele trouxe a palavra profética? Por que ele trouxe a promessa? Porque ela agiu com fé. Ela pegou a água, ela obedeceu. Ela não foi indiferente à palavra do profeta. Se ela não buscasse a água, não teria promessa. Se ela não buscasse a água, a promessa não vinha. Mas ela se moveu. E quando ela se moveu, ele trouxe uma palavra. E quando ela se moveu para trazer o bolo, a palavra se cumpriu. Porque agora ela tem provisão. Louvado seja o nome do Senhor. A vizinhança não tem provisão. O vizinho da direita não tem provisão. O vizinho da esquerda não tem provisão. Os israelitas não têm provisão. Mas essa mulher tem provisão na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Cada vez que nós nos movimentamos e nós não somos indiferentes àquilo que Deus está falando conosco. Irmãos, eu estou pregando há 45 minutos. Eu creio que Deus não falou com você 45 minutos, mas quem sabe Deus falou com você 3 minutos em uma palavra rema, e você disse: essa palavra é para mim. Pois bem, se movimente por essa palavra, porque Deus trará uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, e Ele cumprirá essa promessa. Deus não fala conosco 45 minutos, mas há uma palavra rema nesses 45 minutos, que foi ao seu coração, meu amado. E é essa palavra que você deve fazer dela o seu travesseiro. É essa palavra que você deve falar: Deus falou comigo hoje. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Deus falou comigo hoje. E eu vou dormir nessa palavra. E eu vou acordar nessa palavra. E eu vou almoçar nessa palavra. E eu vou tomar o café da tarde nessa palavra. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava conversando com o Senhor, naquele momento meu, há 7 anos atrás, muitas coisas que o Espírito Santo me fez recordar. Não foi de cultos proféticos, aonde o profeta chegou e trouxe uma palavra para mim. Mas foram cultos como esse, aonde a palavra saiu e ela entrou no meu coração. E Deus disse para mim: aquela palavra que entrou no seu coração era eu falando com você, e eu vou cumprir sobre a sua vida. Porque nós sabemos quando Deus fala conosco. Não precisa vir o profeta até nós. Se vir, amém, mas não precisa, porque Deus está falando com você, e você sabe que Ele está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor.
decidimos. Porque Elias vai viver coisas extraordinárias. Mas porque em cada fase ele soube obedecer ao Senhor. Ele soube deixar que Deus trabalhasse na sua humanidade. A mulher aqui também. Mas o que acontece? Diga, ela tem provisão. Diga, ela tem farinha. Diga, ela tem azeite. Mas tem uma experiência maior ainda. Diga, tem uma experiência maior. Uma experiência maior. Porque aquele que fala em línguas, ele deve buscar o dom de interpretar. Amém, amados? Aquele que interpreta deve buscar o dom de curar. Aquele que cura deve buscar o dom de maravilhas. Aquele que tem o dom de maravilhas deve buscar o dom da ciência da palavra. Aquele que tem o dom da ciência da palavra deve buscar o dom da sabedoria da palavra. Há uma experiência maior. Amém, amados? A vida espiritual ela não é monótona. Ela é uma vida de desafios. É uma vida de desafios. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela tem uma experiência que o filho dela está acabando, está encerrando. O filho dela morre. Veja que o filho dela morre, sim ou não? Sim. Mas a morte do filho vai produzir uma experiência, não só de provisão, mas de ressurreição. Porque a igreja não vive só de provisão. A igreja vive de ressurreição. Mas o que traz a ressurreição? A morte. Diga a morte. A morte traz a ressurreição. E o evangelho, ele não começa com vida, ele começa com morte. O evangelho, ele não começa com vida. O evangelho começa com morte. Quanto mais você morrer, mais Deus vai te usar para ressuscitar. Na medida que você morre, Deus usa você para ressuscitar. Porque há muitas almas mortas lá fora que precisam ser ressuscitadas. Mas só pode ressuscitar quem tem experiência de ressurreição. Amém, amados? Veja que é um momento difícil que vai produzir isso. Jó era o maior do Oriente. Diga comigo, Jó era o maior do Oriente. Mas Deus ainda queria engrandecer ele mais. Aí Deus disse: como que eu vou engrandecer ele mais? Ele é o maior já do Oriente. Deus disse nele: eu vou deixar um capiroto se andar nele. Porque eu sei quem é Jó. E Jó vai ser o maior. Mais ainda, porque eu vou virar o cativeiro dele e vou dar o dobro do que Jó tinha. Amém, amados? Irmãos, Deus tem uma vida extraordinária para você. Ei, Deus tem, eu vou falar de novo, Deus tem uma vida extraordinária para você. Deus, ele tem uma vida maravilhosa para a sua casa e para a sua família. Mas o diabo está dizendo para você que ser crente é besteira, que ser crente é muito difícil, que ser crente é doloroso, que ser crente é isso, que os crentes não sabem o que quer. O diabo sopra isso no seu ouvido, mas eu quero te dizer, debaixo de revelação, debaixo da palavra do Senhor, Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus, ele tem uma vida maravilhosa para a sua casa, meu querido. Deus, ele tem uma vida maravilhosa para nós, amados. Deus, ele tem vida para nós e vida com abundância. Deus, ele tem prosperidade para a sua vida. Deus, ele tem saúde para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não se contente, se levante nessa noite e diga para Deus: eu quero experiências maiores. Não importa o que eu tenho que deixar, não importa o que eu tenho que renunciar. Eu quero experiências maiores com o Senhor. Eu quero experiências maiores. Eu não quero só a experiência da água, eu não quero só a experiência do bolo, eu quero a experiência da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Ter carro é bom, ter provisão é bom, mas maior ainda é ter autoridade de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Eu não posso ser indiferente. Se você for indiferente, amados, você sabe que o amor, o contrário do amor não é o ódio? Quando a pessoa diz assim, o amor acabou. Por quê? Porque ele me odeia. Se ele te odeia, ainda tem amor. Sim ou não? Sim ou não? Se alguém te odeia, é porque ainda ama. Não é verdade? Porque o ódio é o quê? Um sentimento, não é verdade? Então, se ele te odeia, você se incomoda. Agora, o contrário do amor, quando o amor acaba, sabe qual que é? A indiferença. Tanto faz. Tanto faz. Isso é não ter amor. Quando alguém que diz que te ama for indiferente, acabou. O que você faz já não... Acabou. Amém, irmãos? Mas enquanto ele fica nervoso é porque tem amor. Amém? Enquanto fica nervoso é porque tem amor. A gente não pode dizer que ama Deus e é indiferente a Ele. Amém, irmãos? Nós não somos indiferentes. Nós o amamos e desejamos mais do que tudo nessa vida. E vamos buscar experiências maiores. Há pessoas que estão aqui nessa noite angustiadas. Não é uma, não é duas. Porque Deus usou uma voz que clama no deserto lá atrás. E elas vão ouvir essa voz. Mas Deus te diz nessa noite, pela palavra, Deus te diz nessa noite, eu tenho experiências maiores para você. Não despreze, não seja indiferente. Deus tem experiências maiores para você. Ele começou uma boa obra e Ele vai te levar a ser uma voz que clama no deserto. Se tiver que passar pelo Querite, passe. Se tiver que passar por Serepta, passe. Mas você vai chegar no Carmelo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as maiores restaurações, as maiores dons, as maiores experiências que eu tive com Deus, não foi no lugar de delícia, foi no desprezo, foi na dor, mas é ali que o Senhor se revela para você. Amém, amados? Louvado seja Deus. Deixa eu orar por essa palavra em nome de Jesus. Vou impetrar a bênção apostólica e vamos terminar com o louvor. Amanhã nós temos a teologia. Amanhã nós temos a teologia. Quarta-feira temos uma campanha. Irmãos, tem pessoas que precisam, mas não colocaram seus pedidos ali. Estou sendo indiferente ou não? Me perdoa. Sim ou não? Porque se eu preciso, por que eu não pus meu pedido ali? Então, eu não acredito. Não é verdade? Não, sério. Porque se nós temos uma campanha do Deus do impossível, irmãos, é porque é nesse Deus que nós cremos. Amém, amados? Sexta-feira nós temos um culto de doutrina. Glória a Deus. A Bárbara me lembrou aqui, que nós estamos precisando de voluntários, irmãos, na salinha. De novo, tá? Tem 2 pessoas na salinha durante a semana e no fim de semana. 2 pessoas só. Porque a Patrícia do Márcio, ela está trabalhando no final de semana, sábado e de domingo. Então, assim, preciso da ajuda dos irmãos. Amém, amados? Assim como nós precisamos da mesa de som aí, tá? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Amém, amados? Então, um dia que você sentir no seu coração, eu quero ajudar na salinha, mas eu não sei como. Deus só capacita, tá bom? Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Amém, amados? Tá? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por essa palavra. Eu tenho certeza que Deus falou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração também. Querido Deus e Pai, Deus Santo e Deus maravilhoso, Senhor, meu Deus amado, anunciamos, ó Pai, a Tua palavra nessa noite. Pai, eu sei que tem pessoas, muitos, não é 1, não é 2, não é 3, que estão, meu Deus amado, passando, ó Deus,
sereta, passando, meu Deus amado, por momentos, ó Deus, de escassez mesmo. Senhor, mas Tu és o Deus que o Senhor é dono do ouro e dono da prata, e Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura. Tu és o Deus que tem uma vida maravilhosa para nós, ó Pai. Mas essa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós com autoridade, é uma vida, meu Deus amado, onde nós precisamos entregar a Ti a nossa humanidade, entregar a Ti, ó Deus amado, os nossos projetos, os nossos sonhos, entregar diante do Senhor, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos desejos, entregar diante do Senhor a nossa razão, o medo, ó Pai. Meu Deus amado, porque Tu és o Deus, ó Pai, que opera no impossível. Tu és o Deus que opera em lugares improváveis. Tu és o Deus que usa viúva, pessoas improváveis em nossa vida. Tu és o Deus que levanta do pó o necessitado, ó Pai, e coloca ele para viver em família. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, que essa semana, Pai, o Senhor, meu Deus, tenha liberdade, Deus, de trazer experiências maiores, de trazer, meu Deus amado, Deus querido, o toque do Espírito Santo, de trazer, meu Deus amado, o desejo da busca, ó Pai, de trazer, meu Deus, o compromisso, meu Deus amado, de buscar a Tua palavra e a Tua vontade, ó Deus. É no nome de Jesus que nós sejamos fervorosos no Espírito, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. Cumpre essa palavra em nossas vidas, ó Deus. Essa oração nós fazemos e Te louvamos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça na igreja do Senhor. Todos digam amém. Louvemos ao Senhor.
É